Acredito que nós já estejamos ao vivo. Uma boa tarde para todos e para todas que vão acompanhar mais um evento no Anamatra Oficial no Instagram. O evento de hoje é sobre o FUNPRESP Jude. Tá aí um assunto, eu diria, de interesse geral, especialmente de maneira mais recente. Nós sabemos que a FUNPRESP ela foi criada por resolução do Supremo Tribunal Federal em 2012, e justamente com essa finalidade de administrar, de executar os benefícios de caráter previdenciário para todos os membros e servidores públicos titulares de cargo efetivo no Poder Judiciário da União, do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público. Sem dúvida, foi uma mudança de concepção, uma mudança de visão. Quantas dúvidas de lá surgiram quando a gente pensa a FUNPRESP? Então, a ideia de migrar ou não migrar, aderir ou não aderir. A própria Anamatra acompanhou todo esse processo. Em razão disso, no site da Anamatra, na parte restrita, voltada para os nossos associados, há uma aba específica só com o tema FUNPRESP Jude. Lá nós temos informações, o histórico de atuação, notícias, vídeos. Inclusive, o evento de hoje, o evento que nós estamos promovendo, também vai ficar disponível no canal da Anamatra no YouTube, somando, portanto, a mais um material disponível para todos os nossos colegas. E eu diria que para falar sobre esse assunto, para falar na atividade de hoje sobre FUNPRESP Jude, sobre rendimentos, sobre as dúvidas, nós convidamos o diretor, o Amarildo Vieira de Oliveira, a quem desde já agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite. Eu formulei diversas perguntas que eu espero estejam no nosso diálogo produtivo durante essa 1 hora de live. E foram perguntas formuladas a partir da indagação e também das muitas expectativas que os nossos colegas têm. Olá, Marido, tudo bem? Tudo bem, doutora Noêmia? É um Você grande me prazer ouve estar bem? com vocês aqui. É um Oi? prazer. Então, antes Sim. de você entrar, Marildo, eu primeiro estava agradecendo a presença do diretor-presidente da FUNPRESP Jude aqui conosco nesse Sim, evento da Anamatra. E lembrando que a própria FUNPRESP Jude foi criada por uma resolução do Supremo Tribunal Federal no ano 2012. Então, a gente pode sim, dizer que nós estamos falando de algo recente, né? Então, exato. Marilda, eu passo a palavra para você para fazer a saudação inicial para todos que estão acompanhando esse evento da Anamatra, que eu volto a dizer, vai ficar depois disponível no nosso canal no YouTube e no IGTV também. Ah, que ótimo. É sempre bom a gente poder compartilhar experiências aí. Eu queria agradecer a oportunidade, eu acho que é sempre bom a gente estar podendo falar sobre a previdência complementar, ainda mais no cenário que a gente está vivendo agora, né, de grandes dificuldades, de muita... eu acho que assim, as pessoas estão muito intranquilas com esse momento atual, né? A gente está passando por muita turbulência e é sempre bom a gente poder conversar. Nós começamos essa iniciativa com a JUF e a NPR, que nos procuraram aqui para poder fazer um evento em parceria. Em sequência, veio a Magis DF. Aí eu entrei em contato com vocês. Eu falei, não podíamos deixar a Anamatra de fora, já que a Anamatra é uma grande parceira. Você estava bem colocando aí no começo que vocês estão acompanhando isso de perto, e de fato acompanharam, né? Dr. Guilherme Feliciano, à época, foi também um grande parceiro nessa luta da construção da FUNPRESP também, e ele até fala uma situação engraçada que eu acho interessante, que ele foi defender as prerrogativas da magistratura, mas ao mesmo tempo dizendo, olha gente, se cuidem, preste atenção, talvez esse vai ser o futuro, e a gente não consiga reverter. Então, não era nada contra a FUNPRESP, era contra o modelo. Em relação à FUNPRESP, vocês foram sempre grandes parceiros nossos aqui, e a gente só tem a agradecer, e essa oportunidade que a gente está tendo hoje, acho que mais importante ainda, é da gente poder estar compartilhando as nossas experiências aqui, momentos difíceis, mas que nos deixam bastante animados, uma certeza de que vamos conseguir superar com muita tranquilidade. Pois é, Marildo, nós sempre defendemos como entidade nacional um projeto que fosse um projeto único de carreira para toda a magistratura, né?
Mas hoje nós reconhecemos que a grande realidade é que os nossos magistrados na temática previdenciária se encontram inseridos em regimes diversos. E a entidade Sim. nacional tem aqui uma imensa responsabilidade, que é de acompanhar todos esses regimes, de prestar assistência a todos os nossos colegas e defender, evidentemente, em cada uma dessas situações diferentes, os predicamentos da magistratura. E eu quero lhe dizer que eu preparei algumas perguntas. Não é bem uma sabatina, ok. não, mas são perguntas que tentam canalizar ou catalisar as dúvidas mais recentes. E aí eu gostaria que você me ajudasse, Amarildo, porque o que eu quero te transmitir são essas apreensões que eu acredito que elas são próprias do momento que nós estamos vivenciando. Uma pandemia, Claro. uma recessão econômica, uma fragmentação do mercado de trabalho, o anúncio de muitas crises, algumas vinculadas à própria pandemia, outras não necessariamente, mas sim agravadas pela pandemia. E algumas notícias eu andei coletando que foram veiculadas no final de março, eu diria que mais intensamente durante o mês de abril desse ano, davam conta de um cenário que, para dizer o mínimo, descrevia como de uma agitação econômica que seria apta a atingir os fundos de pensão. Nenhuma dessas notícias, é verdade, se referiam à FUNPRESP, né? Afinal de contas, a FUNPRESP tem um perfil diferenciado. Mas essas notícias, elas causam apreensão. E eu vou te dar um exemplo. O maior fundo de pensão do país, que é justamente a Previ, ela já começou a assumir um retorno negativo no primeiro trimestre desse ano, com déficit de bilhões de reais. E ainda usando o exemplo da Previ, o próprio diretor de investimentos admitiu recentemente, numa reportagem do Globo, a possibilidade de fechar o ano sem bater a meta de rentabilidade. Bem, agora pensando no nosso caso, né? No caso da FUNPRESP, qual quadro pode ser indicado para os nossos beneficiários que se preocupam com aquilo que já está sendo chamado pelo mercado de a crise dos fundos de pensão? Sim. Essa é uma ótima pergunta e é sempre bom a gente marcar a posição em relação ao nosso fundo de pensão aqui, a forma como ele foi criado. Lá na emenda 20, depois mais fortemente na 41, e depois quando veio a própria lei também, a 12.618, tinha uma preocupação de como seria esse fundo. Na verdade, os sindicatos todos brigaram para que o nosso fundo fosse de benefício definido, né? E o governo fez a concepção dele de contribuição definida. Chegou-se num caminho do meio aí, sendo contribuição definida, mas tendo o FCBE, que seria uma cobertura, uma parte do fundo coletivo ali. Eu acho que todo mundo mira, o sonho de consumo é você ter um plano BD maravilhoso, como é a FUNCEF, como é a Previ, em que você tem uma garantia de ter um benefício previdenciário que vai ser equivalente àquilo que você pactuou na entrada. Quer dizer, deu que deu o resultado dos investimentos, o fundo tem que bancar aquilo para você. Como não é o nosso caso, essa situação de déficit que aparece aí, e de fato isso é preocupante, porque o mercado de previdência brasileiro, ele é formado, 2/3 dele, por planos de previdência, fundos BD, que são os primeiros fundos originários, quando começou ali a legislação da Previdência Complementar e criando os planos de previdência no Brasil, sejam públicos ou privados, a maioria foi criado no modelo BD, né, que assegura esse benefício futuro, aquele pactuado no ingresso. E aí, qual é uma característica que ele tem? Se por um lado é muito bom você já ter a certeza do benefício, por outro, ele impõe para todo mundo que participa desse processo, aí no caso, o patrocinador, o participante, os beneficiários, né, seja o aposentado ou o pensionista, impõe o ônus de manter sempre equilibrado esse fundo. Então, por isso que se tem essa figura do déficit, que no nosso modelo não tem. Então, lá você tem premissas atuariais que você tem que observar e você tem meta atuarial para bater. Por quê? Isso é muito simples, assim, explicando de uma maneira bem, bem simples, é como se fosse assim, se eu pactuo na entrada que eu vou ter um benefício de R$10 mil, deu que deu o resultado dos investimentos, vai ter que me pagar os R$10 mil. E como é que ele chega no cálculo da conta do que ele tem de compromisso assumido? Quantidade de beneficiários, valor de benefício, expectativa de vida
desse pessoal todo que está afiliado ao plano e que está coberto. Você multiplica isso aí, chega numa conta, bem, eu tenho lá um passivo de X bilhões de reais. Eu vou e olho para o meu patrimônio. Meu patrimônio tem que ter equivalência com isso. Eu tenho que ter recursos para fazer frente a essa obrigação assumida. Quando não acontece, gera o déficit. 3 exercícios seguidos constatando déficit, é obrigatório fazer o reequilíbrio do plano. E como é que isso é feito? Chamamento de contribuição extraordinária do patrocinador, dos participantes e dos beneficiários, aposentados e pensionistas. Então, nos planos BD, muito embora isso é o modelo lá da concepção inicial dos anos 70 ali, hoje todos eles estão fechados para novas adesões. O Banco do Brasil a Previ, embora seja o carro-chefe delas, 90% dos recursos lá estão no plano BD. Eles já abriram um novo plano que só entra o pessoal em plano CD. Então, já de uns 10 anos para cá, já é plano CD. A maioria dos grandes fundos de pensão fecharam para novas adesões. E tem alguns que estão, inclusive, incentivando as pessoas migrarem para o plano CD. E aí, qual é a característica do plano CD? Eu não tenho pactuado, na entrada, qual vai ser meu benefício. Eu tenho uma expectativa, eu faço uma simulação e pode ser aquilo. Do provável, do possível, mais, né? Uhum. Isso, é o possível. Agora, pode ser mais, como pode ser menos. Né? Então, assim, não tem nenhum compromisso da entidade com aquele resultado ali no final. Por isso, a gente não tem déficit. Então, essa é uma situação que não nos aflige. E aí, por conta deles terem essa questão da meta atuarial, e as metas deles são bastante desafiadoras, quando você tem um cenário de crise, geralmente você já quase que chega à conclusão de que vai ter déficit no final do exercício. A maioria dos planos BDs estão projetando déficit ao final de 2020. Os planos CDs, não. A maioria, tranquilo, está trabalhando normal. Né? Sem expectativa de déficit. Com essa, então, digamos assim, tranquilidade, eu vou lhe contar que a gente fica tranquilo, mas intranquilo também, né? Mas Sim. Contando com essa tranquilidade no sentido de aquilo que nós estamos assistindo no debate midiático, sobre uma crise dos fundos de pensão não atingirem a FUNPRESP, eu quero então avançar para te perguntar especificamente sobre os recursos da FUNPRESP. E eu vejo que alguns comentários já surgiram aqui, vejo do colega Farley, também de São Paulo. Qual é a predominância, né, em termos de investimentos? Isto é, quanto aos recursos da FUNPRESP? Renda fixa, sobretudo em títulos públicos ou não? Como que ocorre a escolha desses investimentos? E mais, como seria possível criar, eu diria, freios, mas ao mesmo tempo barreiras para cenários imprevisíveis econômicos como agora, e mesmo para eventuais e sucessivas crises econômicas, porque não existe a última crise econômica, existe a próxima crise econômica. Sim, de fato, a gente tem uma política de investimentos que norteia os investimentos da Fundação e ela é revista anualmente. Até ano passado, ano retrasado, ela era feita anualmente. Agora ela é feita para 5 anos e revisada anualmente. E nela que se define em quais veículos a gente vai fazer a aplicação, em que tipo de ativo nós vamos aplicar. E nós temos uma resolução do Conselho Monetário Nacional, de número 4661, ela que regula e diz em que tipo de ativos os fundos de pensão podem investir e em que percentual. Então, dentro daquele limite, e de acordo com o perfil do fundo, a estratégia que ele vai adotar para atingir aquelas metas que ele estabeleceu para si, é que ele vai desenhar uma política de investimentos, fazendo uma distribuição, pegando uma cesta ali. Eu acho que falhou um pouco a sua internet, Amarildo. Falhou um pouco. Você ainda me ouve? Para mim está perfeito, estou ouvindo perfeitamente. Ah, então tá bem. Vamos lá. Então, assim, o que ocorre? Anualmente a gente revisa essa política. É óbvio que a gente já nasceu na concepção, nós tivemos, eu fui do Conselho Deliberativo lá no começo também da Fundação, e a orientação que se tinha era de que a gente tivesse investimentos conservadores, primeiro, até a gente estabilizar a Fundação, depois a gente iria trabalhar a questão de ter políticas mais agressivas, inclusive a gente está trabalhando a questão de perfis de investimento, que a gente deve começar a fazer isso ano que vem, e nós vamos fazer um modelo diferente, não vai ser aquela coisa do agressivo, moderado, não vai ser nada disso não. A gente está trabalhando uma situação que vai ser trabalhar com um ciclo de vida. Então, quem está mais perto da aposentadoria
vai ser enquadrado num perfil mais conservador. Quem está mais longe, num perfil um pouco mais agressivo. E ele podendo mudar de nível. Se ele quiser ir para o mais agressivo ou para o mais conservador, fica a critério do participante. A gente ainda está modelando isso ainda. Hoje, Entendi. nesses quase 7 anos, a gente trabalha com uma política Amarildo, só. você ainda me ouve? Então, pelo que eu estou compreendendo, haverá uma variação. Esse chamado perfil conservador, ou, enfim, perfil mais agressivo de investimento dos recursos, vai depender, na verdade, do próprio perfil do local onde está o beneficiário, se mais próximo do recebimento do benefício, exatamente, ou numa situação, numa posição mais longe do recebimento do benefício, é isso? Quando que isso vai começar? Possivelmente meados do ano que vem. Porque nós estamos desenhando ainda, e assim, a gente não tinha recurso suficiente para fazer essa divisão, e também não tínhamos uma estrutura para poder tocar essa alteração, porque a gente já está chegando a 20 mil participantes, né? Então daqui a pouco, se começa, muita gente muda de perfil e tudo, você vai ficando difícil de você controlar isso. A gente está fazendo, preparando os nossos sistemas internos para que a gente possa, a partir do ano que vem, já oferecer essa modelagem. Tem muita gente que já nos solicita e já demanda isso. Porque, assim, a lógica de quase todo fundo de pensão é isso. Quem é mais novo arrisca um pouco mais, porque, assim, quando a gente fala em arriscar, as pessoas pensam o seguinte: é uma coisa totalmente deslocada que você faz de qualquer jeito, cassino. Como alguém falou um dia desse aqui, um colega, quando deu essa crise aí, e a gente teve a rentabilidade negativa, ele viu os relatórios, não só, nossa, vocês não têm que estar investindo em bolsa, não. Se você fosse para colocar meu dinheiro em cassino, eu mesmo faria. Vocês têm que botar meu dinheiro na poupança, que isso é minha aposentadoria. A gente achou até graça, porque assim, botar o dinheiro na poupança, você não vai assegurar a meta, porque a poupança não dá nada. E por outro lado, recebemos também de gente dizendo o seguinte: olha, vocês têm que aproveitar que o preço da bolsa caiu, tem que entrar forte na bolsa, que os ativos estão muito baratos. Então, assim, tem muita gente que tem visões completamente diferentes. Então, a gente percebe que, por cada uma dessas falas, esse que está preocupado com a poupança, com certeza ele seria o mais conservador. Estaria no perfil mais conservador. E esse mais agressivo, com certeza, ele sabe que, e a dificuldade, talvez, da fundação, né? Não sei se eu estou certa, mas a dificuldade da fundação claro, todos os beneficiários cuidam muito e devem cuidar muito de perto de tudo isso. Cada um acaba tendo a sua, digamos, visão. Visão sobre os lados econômicos, etc. O importante é que a fundação precisa ter uma ideia do todo, né? Uma ideia mais estrutural, né? E aí E a gente também, doutor Noemi, precisava também investir muito em educação financeira e previdenciária. Porque não adianta nada você lançar esse perfil sem que as pessoas conheçam como é que é a dinâmica, como é que isso funciona. E para nossa surpresa, né, nessas lives que a gente fez com a magistratura, Ministério Público, eu pude reportar isso, a gente teve muito pouca demanda aqui questionando os resultados da fundação. As pessoas entenderam o momento, viu que estava ruim para todos, quer dizer, não teve ninguém que se sobressaiu nessa crise, muito ao contrário, quer dizer, teve gente que ficou em situação muito pior do que a nossa, inclusive, e a gente já está superando o momento, né? E as pessoas entenderam muito bem isso. Eu acho que já está chegando um nível de maturação. Sua internet. Travou, Mas você consegue me ouvir, né? Perfeitamente. Ela deu uma travada agora, congelou a imagem, mas agora tranquilo. Mas agora vai, né? Aí, Amarildo, se você me perdoar de forma bem sintética, eu sei que eu posso estar parecendo repetitiva nisso, mas eu vou atendendo também algumas demandas dos colegas com essa pergunta. Eu gostaria de saber se, assim, como estão, ou se estão, né? Se a Fundação está repensando a estratégia de investimento em momento que a gente considera da taxa Selic em baixa, a baixa do IPCA também, que não era uma coisa esperada para 2020, né? E considerando isso no pano de fundo, considerando a ideia de uma gestão conservadora. Olha, na verdade, a gente sim, com esse sobressalto da pandemia, eu acho que
o baque, a pancada foi muito maior do que todo mundo estava esperando. Mas ela foi no mundo inteiro. A gente já tinha começado, ano passado, um movimento de ida para a Bolsa. E a gente sempre aqui conseguia bater o nosso benchmark, que hoje está IPCA mais 4,15, comprando título público, letra financeira, fazendo investimento no exterior e muito pouco em Bolsa, que a gente fazia via fundo multimercado, mas muito pouco, era pouco significativo. Ano passado, com aquele movimento da Bolsa começando a crescer bastante, e, por outro lado, a gente tendo aí a taxa Selic caindo muito, a inflação caindo, a gente percebeu que nós não íamos conseguir atingir o nosso benchmark investindo somente em título público. A gente teria que mudar a nossa estratégia. Isso já foi feito desenhando. Para começar esse ano, a gente saiu do ano passado de 2% em Bolsa e estávamos projetando chegar em 15%. 15 é bastante. Era o nosso bastante. alvo ali. É bastante. Mas, assim, quando a gente começou o movimento, ali final de dezembro, janeiro, fevereiro já veio essa pancada, né? Que foi o nosso primeiro prejuízo mensal, assim, que a gente teve forte. Que a gente teve um prejuízo ali em maio de 2018, que todo mundo fala no mercado, é o Joesley Day, que foi aquela denúncia lá que ele fez lá contra o Temer. Então, aquilo abalou os mercados todos e levou a que todo mundo tivesse prejuízo também ali naquele momento. E nós tivemos um pequeno prejuízo. Prejuízo significativo a gente teve esse ano. Fevereiro já um pouco, e março bem mais forte, foi o maior prejuízo que a gente já teve. Foram 3 episódios, né, que foi o maio de 2018, o fevereiro e março de 2020. E de todos, eu imagino, março de 2020 mais dramático, né? Mais dramático. Pelo menos pelo que a gente tem acompanhado dos índices, né? Isso, e nos relatórios nossos ali, a gente colocou esses números, foi 5,92 que a gente teve de prejuízo no mês. Agora, perceba que com 15% só de aplicação em bolsa, porque a maioria dos nossos investimentos estavam em outros veículos. E mesmo assim, o nosso prejuízo foi muito forte. A bolsa caiu muito, mas não foi só ela responsável por isso. Todos os ativos performaram muito mal no mês de março, perdão. No mês de março. E por conta disso foi muito forte a perda. O que a gente fez ali? Como a fundação tem um fluxo de caixa bastante positivo, a gente recebe mensalmente mais de 30 milhões de contribuição e a gente paga, acho que nem 5 mil reais de benefício ainda. Então, todo mês a gente recebe recurso novo. E o que a gente fez? Como a queda em bolsa foi muito forte, embora só tivéssemos 15% do patrimônio lá, mas 15% em cima de 800 milhões, são 120 milhões. Muita coisa. Muita coisa. A gente não fez nada em relação a esse dinheiro. Não tiramos, porque também tem uma máxima do mercado que a gente respeita em relação a isso. Bolsa é aquele lugar onde você opera com qualidade, é onde você extrai mais rentabilidade. Agora, se você, no momento de crise, sai da bolsa, você vai realizar se desespera, vende tudo e abandona o barco, você, na verdade, está assumindo a postura de ter acumulado aquele prejuízo, né? Exatamente. Você está fazendo aquela coisa do amador, que vai para a bolsa quando está na alta e foge dela quando está na baixa. Ou seja, você compra caro e vende barato. Você vai para ganhar dinheiro. Que é o que não faz sentido para quem opera a bolsa. Não faz sentido. A gente começou aí, quando ela começou aquele movimento forte de crescimento, e aí a gente pegou um pouco daquilo. Em janeiro a gente teve uma performance até razoável em janeiro, mas fevereiro e março foi muito forte. Acho que a pandemia pegou todo mundo assim, foi muito mais forte do que o mercado estava esperando e desenhando. Então, o que a gente fez? Com esse fluxo positivo e a maioria dos ativos não alocados em bolsa, nós deixamos esse dinheiro lá e começamos a diminuir percentualmente a participação, porque os novos recursos não foram alocados em bolsa. Então, você foi diluindo a participação, mas sem tirar o ativo. E aí, o que aconteceu? Abril e maio, nós tivemos forte recuperação de bolsa. Aí, o que aconteceu? Se em março tivemos o maior prejuízo da fundação, em abril, a gente teve o maior ganho no mês para um único mês. Maio fechou também com a rentabilidade excepcional, muito boa também, não comparável com abril, mas muito boa. E ontem a gente participou de uma outra live também, eu, diretor de investimentos, ele estava falando uma coisa e assim, a gente fica muito ansioso, a gente vai acompanhando o mercado todo dia, né? E vamos acompanhando a rentabilidade. Eu diria que vai acompanhando por hora, né? Isso, e a gente vai assim torcendo assim, para ter acabado o mês agora, porque se acaba agora, a gente teria outra rentabilidade boa. Nós ainda estamos no ano, por conta da forte queda em março, ainda estamos no prejuízo. Mas esse mês, a expectativa é que a gente empata.
E aí vamos ter um semestre para alcançar a nossa A meta de que é rentabilidade, IPCA né? mais 4,15. Vai ficar um pouco desafiador, a gente teria que rentabilizar em torno de 1% ao mês, de julho a dezembro, para bater a meta. Se a gente não bater, eu, assim, honestamente falando, talvez a gente não bata. Teria que ser muito otimista, acontecer um cenário muito favorável para que a gente possa bater essa meta ao final do ano. Mas é muito provável que a gente vai ter uma trajetória de alta, vamos conseguir recuperar o prejuízo, e no acumulado dos 7 anos, a gente sempre teve uma gordura aí, que a gente sempre ganhou mais do que a nossa meta nesses anos todos. Eu acho que essa gordura volta. A gente vai estar no final do ano, no acumulado dos 7 anos, no lucro. Né? Agora, Marildo, vamos sim, fazer um exercício aqui que eu acho que não é de futurologia, pelo menos por tudo que a gente tem acompanhado, até a Ana Matra acompanha debates parlamentares, tem relações institucionais no âmbito do executivo, enfim. Essas relações institucionais acabam canalizando algumas informações, né? Então, eu diria que não é um exercício de futurologia. Então, vamos imaginar, e aí uma imaginação bem próxima do real, um horizonte inflacionário. Futurologia é um horizonte de disparada inflacionária, que não é isso que eu estou propondo a gente imaginar. Estou propondo a gente imaginar o que pode acontecer, que é um cenário inflacionário. Nesse cenário, como isso poderia afetar em 2020 a FUNPRESP? Olha, na verdade, este ano a inflação está jogando a nosso favor, porque a gente teve 2 meses seguidos com deflação. Isso melhora a nossa rentabilidade. Aquilo que eu alcanço, já que os ativos, assim, já que a inflação, os preços estão caindo e não subindo, você acaba tendo um ganho um pouco maior. Eu acredito que para esse ano a gente não deve ter nenhuma aceleração da inflação, porque ela também depende muito da demanda. E a demanda está muito reprimida. Né? A gente está com desemprego elevado, muito subemprego. A questão da pandemia, que é uma questão não resolvida, e a gente não sabe sequer que se estamos saindo da primeira onda, se estamos entrando na segunda onda, ou se a gente não saiu da primeira onda ainda. E quanto tempo isso dura? Porque toda hora você está ouvindo aqui como é que eu vou dizer? Você reprogramando a volta, cada vez jogando isso mais para frente. Né? A gente não está trabalhando com um horizonte de retorno da atividade econômica e da vida ao normal num espaço de tempo muito curto. Isso tudo vai ajudando a frear um pouco também o aumento de preços na economia. Então, para nós, isso acaba sendo favorável. Agora, é claro que se houver algum desequilíbrio inflacionário, isso vai afetar todo o mercado, vai afetar um pouco a nossa política. Agora, também, assim, é tipo uma gangorra. Quando a inflação está mais alta também, significa que o governo não está conseguindo controlar todos os fundamentos econômicos. Naturalmente, começa a ter uma aversão a risco, o preço dos títulos públicos sobem. Aí, nisso, o que a gente faz? Se a bolsa fica muito volátil, inflação descontrolada, a gente migra para o título público, que lá você consegue a rentabilidade. Porque o que está acontecendo hoje? Né? Vai para a ideia de renda fixa, né? Isso. Então, assim, ela baixando, a gente foge da renda fixa. Foge no sentido de quê? Não contratar mais, porque a gente tem muito aqui, hoje, praticamente quase 60% dos nossos ativos estão em renda fixa. Mas a gente comprou título de longo prazo e com taxa superior ao benchmark. Então, assim, hoje, quem comprar ou vender esse título hoje, vai vender no preço de hoje. Nós compramos ele lá atrás, pactuamos a uma taxa maior, nós só vamos dispor dele lá na frente. Quando eu for vender, eu vou realizar esse lucro que a gente contratou quando a gente comprou o título. Então, para nós, isso está seguro. É óbvio que hoje, se eu tiver que ir para título público hoje, com essas taxas que estão sendo oferecidas, elas não são atrativas. A gente não vai comprar mais título público? Compra. Às vezes a gente compra para fazer hedge da carteira, para poder proteger a carteira. Porque assim, eu posso não ganhar muito, mas vou ganhar alguma coisa ali também. Né? A gente compra, mesmo assim, estando abaixo. Não agora nesse cenário, não estamos comprando agora. Mas mesmo quando ficou abaixo da meta, ali 3,80, 3,70, a gente ainda comprou título público. Que era interessante, porque aí me permite eu arriscar em outros investimentos que tem uma volatilidade maior e que eu posso ganhar mais, eventualmente perder alguma coisa. Mas, no mínimo, eu teria garantido aquele título naquele patamar, aquela rentabilidade de 3,80. Né? Então, na verdade, no tema inflacionário, quer dizer, o Estado ainda é de observação, não é? Se for de um desequilíbrio mas, assim, forte, então a gente fica em estado de alerta, na verdade, né?
Mas os agentes econômicos todos estão trabalhando com a perspectiva de IPCA para esse ano na faixa de 1,60. É bem baixo. Menor né? do que Bem era a baixo. expectativa em 2019, mas Muito menor. ainda Bem ok, menor. né? Ainda ok. Bem, assim, Amarido, essas ideias, veja, que passaram a circular no vocabulário da magistratura, é um vocabulário Sim. novo para nós, né? Vocabulário migração, adesão, fundo de pensão, aposentadoria limitada ao teto do INSS, são verdadeiras novidades, não só para a magistratura, é certo, mas sim como para o funcionalismo público em geral, né? Boa parte das pessoas que agora têm que ter no seu imaginário esse vocabulário, ingressou na carreira numa época em que, digamos, a possibilidade de regras de aposentadoria eram bem específicas para a carreira. Sim. E com uma gestão igualmente pública, né? As mudanças geraram, eu acho que dúvidas, e elas geram até hoje, o que é natural, na minha opinião, muitas desconfianças. Então, sim, é natural. Falando de uma delas, e aqui é sempre uma desconfiança de boa fé, não é diferente disso, talvez uma das mais recorrentes, ela resida no aspecto da gestão do fundo. Eu digo isso porque, claro, os balancetes, os dados correspondentes, eles são transparentes, eles são divulgados, eles são auditados e eles estão disponíveis, né? Mas a pessoa física, eu quero dizer, o indivíduo não familiarizado com toda essa linguagem, ele fica na expectativa de como fiscalizar essa gestão e compreender a sua dinâmica. Então, essa não é uma equação fácil. E eu acho que ela não se resolve apenas na lógica do interesse maior ou menor de cada um. Então, o que eu estou te lançando aqui é um questionamento de como estruturalmente se pode diminuir o índice de desconfiança. E eu estou falando de desconfiança muito nessa postura desse ritual de passagem, né? De uma linguagem nova. Para que não fique, não, mas o balancete está disponível. Né? Como criar esse elo de confiança para o beneficiário? Sim. Bem, eu acho que com muita comunicação. A gente tem feito aqui um trabalho, desde quando criamos a fundação, ela foi pautada muito em transparência, a gente é bem orientado na questão de transparência e somos até muito bem vistos no mercado, nesse mercado de previdência complementar, como uma das entidades mais transparentes que existem. A própria Previc, os órgãos fiscalizadores, eles nos têm como entidade bastante transparente. A gente divulga absolutamente tudo aquilo que não coloca em risco os nossos investimentos, a nossa estratégia. Tudo é amplamente divulgado. E comunicação, eu acho que esse é o caminho. Porque, de fato, a senhora colocou uma questão muito interessante, e é isso mesmo. Eu sou servidor de carreira do Supremo Tribunal Federal, fui secretário de Gestão de Pessoas, trabalhei muito com a Previdência lá no Supremo, e, de fato, era isso mesmo. A gente entrava no serviço público já com um desenho de carreira, né? Eu sei aonde eu entro, onde é que eu vou chegar, qual vai ser minha aposentadoria. Todos os marcos já estavam definidos no ingresso, né? Essas reformas da Previdência, mesmo para a magistratura, a partir da 20, né, quando acabou com a aposentadoria específica da magistratura, lá no artigo 95, de lá para cá, mudou-se muito, né, a nossa aposentadoria. E colocou, nos transformou, eu digo porque eu sou servidor público também, nos transformou em agente ativo dessa nossa gestão de carreira. Porque antes eu entrava e ia no piloto automático, né? Sabia que eu entrava, padrão inicial da carreira, chegava no final, aposentadoria integral, com paridade, era tudo muito, muito tranquilo. De lá para cá, o que a gente vem experimentando são muitas mudanças, uma busca de convergência do regime próprio do servidor público com o regime geral de previdência, que a gente acabou alcançando com a emenda 41 de 2003 e com a criação das FUNPRESPs, né? Limitou a teto. Quem entrou depois já entra limitado ao teto do INSS. E, além de tudo isso que a senhora colocou, ainda tem mais um ainda, né? Adere ou não adere, e também, assim, se aderir, que regime de tributação que eu escolho, né? Que alíquota, sobre quais parcelas eu contribuo. Quer dizer, o sujeito hoje, ele é um sujeito ativo no processo. Ele deixa de ser um sujeito passivo, tem que ser um sujeito ativo. E isso, de uma hora para outra, sem nenhuma preparação, sem nenhum conhecimento, né, a respeito dessas regras. E virou um emaranhado de regras, né? Porque a gente tem aí as regras antigas, a emenda 20, 41, 47, agora a 103, e algumas subsistem, outras não. Tem pessoas com direito adquirido, aí quem migrou está nessa situação, migra, adere ou não adere, aderiu, paga o que percentual.
Então, de fato, a gente está no processo ainda de conhecimento. Eu acho que as pessoas ainda estão tentando conhecer como é a Previdência Complementar. Eu acho que o trabalho que vocês fazem, principalmente vocês, porque tem a Comissão de Previdência Complementar, agora na questão da pandemia, a gente não está podendo se ver aí, mas eles sempre nos visitaram, sempre trocou experiências conosco aqui, veio buscar informação, e eu acho que é isso, eu acho que é muita informação. A transparência não serve para nada se você não sabe ler aquilo que está lá, é óbvio, né? Você tem que entender aquilo. Agora, a familiarização vai vir com o tempo mesmo, né? Para todos nós, é um aprendizado, mas eu julgo que as pessoas estão já atingindo um nível de maturidade bem razoável, que estão conseguindo trabalhar o momento com bastante tranquilidade. Sabe, assim, apesar do burburinho, tem sido tranquilo. E aí, eu acho que já é reflexo já desse aprendizado. Na magistratura até, eu acho que alcançando esse patamar até de uma certa maturidade com o tema, vez por outra, com razão, nota-se uma demanda. Qual demanda? Sim. Uma maior participação representativa por dentro da FUNPRESP. Sim, e talvez sim. Aqui nessa nossa live seria importante aproveitar o ensejo para esclarecer como seria possível viabilizar esta demanda. Sim. Na verdade, de fato, nas últimas, eu acho que ainda a gestão do doutor Guilherme Feliciano teve um pleito nesse sentido de que pudessem participar, o que não é uma coisa nova, porque na primeira composição dos conselhos deliberativo e fiscal da Fundação, nós tínhamos um juiz do TJDF como conselheiro titular e vice-presidente do conselho, nós tínhamos um procurador da República no conselho deliberativo, né, um juiz e um procurador da República titulares. No conselho fiscal, nós tínhamos um procurador da República e um promotor de justiça também participando. Quando houve a primeira renovação, a gente só ficou ficamos com os dois que estavam no conselho deliberativo. O procurador foi para o conselho fiscal, o juiz continuou no conselho deliberativo, mas depois também, quando venceu o segundo mandato, saíram os dois, porque como tinha muitas atividades, a gente não conseguiu manter alguém, porque a gente achava que era importante ter um juiz. E aí veio a ANAMATRA pleiteando essa participação. A gente levou isso ao presidente do TST e ele tinha uma vaga para poder indicar, ele indicou no Conselho Fiscal uma juíza aqui do TRT 10, a doutora Ana Beatriz. Ela hoje participa. Mas, assim, no Conselho Deliberativo a gente não tem. Para nós seria muito salutar, eu acho que é bastante interessante essa participação, até porque os membros hoje são uma parcela importante dos participantes do fundo, né? A magistratura do trabalho, o TJDF, a Justiça Federal, tem muitos participantes no fundo de pensão nosso aqui. Bastante. Acho que então temos que retomar a construção desse caminho, né, Maria? Sim. Para o Conselho Deliberativo, né? Eu acho que sim. A cada 2 anos, a gente tem uma renovação. Como são 3 indicados pelos patrocinadores, porque tem eleição, metade eleito, metade indicado. Nessa próxima renovação, vai ter a renovação de uma indicação somente. Então, eu não sei se seria o caso agora, mas na próxima vamos ter 2, porque como são 3, então, a cada 2 anos, troca um, na outra troca 2. Como trocou 2 na anterior, a próxima agora só seria uma vaga. Mas eu acho que é um pleito interessante e foi, assim, bastante enriquecedor. O juiz que tivemos aqui, ele é, inclusive, professor de Direito Administrativo, Constitucional e Previdenciário, entendia muito, colaborou muito conosco aqui, foi muito interessante, muito rico a passagem dele aqui. E eu acho que deu muita tranquilidade para os colegas, porque ele era muito ativo também, fazia bastante palestra e tudo, doutor Paulo Afonso Cavicchioli Carmona, do TJDF. Muito bom ele. Então, Amarildo, e quanto ao tema, são muitos temas, né? Mas, enfim, quanto ao tema do benefício especial e a homologação presidencial do parecer, o famoso parecer da AGU de dezembro de 2018. Veja, um dos temas, eu diria, mais tormentosos, né? E que parecia, digamos, resolvido com esse procedimento que acabou envolvendo muita energia, muita luta associativa, a luta associativa para o teor do parecer da AGU. Depois, uma luta associativa imensa para que o parecer da AGU de dezembro de 2018 fosse finalmente homologado pelo presidente da República e dessa maneira, com seu caráter vinculante, nós tivéssemos ao menos, se não eliminada, mas diminuída a insegurança jurídica, notadamente no que diz respeito à natureza compensatória, né? Quer dizer, sem incidência de contribuição previdenciária. Só que, recentemente, nós tivemos a notícia
de um procedimento no Tribunal de Contas da União em que o tema voltou, né, novamente a ser debatido. A Ana Matra vai acompanhar o procedimento no Tribunal de Contas da União, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre esse tema que parece não estar, ao menos de uma vez por todas, efetivamente definido. Olha, para nós também foi muito interessante esse parecer. Nós trabalhamos muito na busca dessa solução. Eu acompanhei a Frentas lá com a ministra Grace ainda, pedindo para que fosse liberado. Foi bem importante aquela conversa com ela, né? Foi bastante importante. E acabou que, mas ali foi final de governo, transição, acabou que o presidente Temer não assinou. Para nossa surpresa, eu acho que, assim, eu já não acompanhei essa sequência, mas pelo que a senhora relata, aí vocês continuaram trabalhando firme no sentido de que ele fosse o famoso publicado, 125 reuniões, mas deu certo. Não, mas ali foi uma grande vitória, eu acho, para todos, porque, de fato, você pega a legislação, quando ela trata do benefício especial, ela é muito genérica em algumas coisas, e em outras ela nem toca na questão, né? Nós já tivemos uma vitória importante, provocada aqui pelo Conselho Deliberativo da FUNPRESP, que foi levar ao STF, ao Ministério Público, aquela portaria conjunta que regulamentou a forma de concessão do BE. Porque lá no Poder Executivo Federal, as pessoas migraram, entrando no SIAP, apertando uma tecla, lá saiu uma planilha de cálculo, lá dizendo, você tem tanto de BE. E a pessoa olhava aquilo, fazia a conta e migrava. A gente achou aquilo muito precário para você tomar uma decisão tão importante na sua vida que ia afetar, inclusive, a sua aposentadoria. Então, o que a gente entendeu? Não tem a regra definida em lei, então vamos embora formalizar o processo. O STF começou a fazer isso, já formalizando. A gente achou fácil. Bom, se o STF já está fazendo assim, vamos fazer uma proposta de modo que saia uma portaria conjunta regulamentando o procedimento. Ou seja, você padroniza isso, regulamenta e oficializa também. De modo que alguém se responsabilize por aquele cálculo, você dê ciência oficial e a administração superior está reconhecendo aquilo. E a gente conseguiu que o STF e a Procuradoria baixassem a portaria conjunta, foi bastante interessante, e aí todo mundo passou a ter a concessão do benefício especial num processo. Então, inclusive eu sou servidor migrado, eu fiz a migração, eu entrei com um processo no SEI, tramitou, lá tem toda a memória de cálculo, no final, o diretor-geral reconheceu o meu PE, me deu o valor e me deu uma cópia do processo. Eu dei ciência no processo, eu tenho uma cópia do processo. Então, me dá uma garantia um pouco maior. Mas, fora isso, a gente ainda tinha algumas discussões aí. Caráter do BE, né? Ele era indenizatório, era compensatório, pagava imposto de renda, pagava previdência. Eu sempre defendi, doutora Laine, que ele não caberia contribuição previdenciária. Porque é o que nós temos defendido também. É o que nós temos defendido. É porque a origem do BE, o que é? Nada mais é do que a devolução do excesso de contribuição previdenciária. Sim. Né? Não faz sentido eu cobrar contribuição previdenciária de devolução de contribuição previdenciária. Nem lógica isso tem, né? Mas e assim, agora, Marido, o que nos preocupa? Claro, nós temos o parecer, né, vinculante da AGU, que favorece essa tese, e na nossa opinião deveria inclusive encerrar esse debate, mas os dois pareceres da área técnica do Tribunal de Contas da União não caminham nesse sentido, de maneira que a atuação associativa também vai ser importante naquele âmbito, tal como fizemos naquela época para discutir os termos do parecer que depois veio a ser consolidado no âmbito da AGU, né? Eu creio que sim. A gente vai ter que atuar nisso aí. Talvez nós aqui diretamente não, mas indiretamente não pudermos ajudar, a gente vai ajudar nesse sentido de levar o TCU, talvez tirar qualquer dúvida que ele tenha a respeito disso. Porque, para mim, eu acho que ele ficou bem claro. Não cabe a contribuição previdenciária. Agora, natural que se cobre imposto de renda, porque se ele era originário do salário, e quando você calcula o imposto de renda, você abate a contribuição previdenciária, quando eu estou te devolvendo um excesso de contribuição previdenciária, ele vai ser tributado com o imposto de renda, que é natural. Então, assim, eu acho que o parecer nesse ponto ele ficou perfeito. A gente não teria reparos a fazer a ele aí. Talvez, eu não sei o que o TCU está querendo discutir, se ele vai discutir, por exemplo, a permanência dele na pensão, como é que se calcula na hora da concessão, enquanto você aguarda a concessão, que índice que você vai adotar. Eu não sei se é isso que ele está discutindo, né? Para mim, me surpreendeu. Quando eu fiquei sabendo disso também, fiquei surpreso com isso. O relator é o ministro Benjamin Zimler, né?
Em tese, com Sim, 2 ele é muito pareceres técnico, né? técnicos, está pronto, né? Está pronto para ir para o plenário, mas nós vamos acompanhar. Como o nosso tempo está indo para o quarto final, eu tenho algumas perguntinhas Sim. ainda para te fazer. Veja, a Vamos lá, eu migração, vou já que tentar a ser gente falou da rápido. migração, né? Até Sim. agora, eu queria saber, em termos quantitativos, quanto que a migração atingiu e se atingiu as expectativas da FUNPRESP. Porque, veja, a Ana Matra, juntamente com as entidades representativas da Frentas, está aqui um outro assunto que tem demandado muito o trabalho associativo e a nossa energia, tem lutado bastante para a possibilidade da reabertura do prazo de migração. Nesses diálogos, a sensação que fica é que haverá reabertura, né? Haverá. Sim. E eu diria mais, Amarildo, eu diria que não só haverá reabertura, como é possível que a gente viva ondas controladas de reabertura do prazo de migração. Então, eu não chego a ter uma dúvida consistente da necessidade da reabertura. A dúvida está quando, né? Quando e com que periodicidade essas reaberturas acontecerão, e, claro, mais dramático que isso, quais regras estarão estabelecidas para essa reabertura, né? Então, quando às vezes perguntam assim, e a reabertura do prazo de imigração? Não, vai acontecer. Vai acontecer. A gente não sabe bem quando, em que medida. A dúvida não está na reabertura, está com que condição isso vai ser colocado. E aí eu queria te ouvir um pouco a respeito disso. Se nós já atingimos um quantitativo que estivesse dentro das expectativas, eu acredito que não atingimos o que estaria dentro da expectativa, o que deve impulsionar outras reaberturas de prazo. O que você acha que poderia acontecer em termos de regras inovadoras? Bem, nós atingimos aqui quase 7 mil migrações, mas isso considerando o universo de servidores e membros do Poder Judiciário e Ministério Público, nós somos 120 mil. Então, isso dá pouco mais de 5%. A gente acha que teria espaço para mais. Agora, a gente conviveu com 3 janelas de imigração, né? Aquela original da lei de 24 meses, uma reabertura surpreendente que aconteceu de mais 24, e aquela trabalhada por todos nós aí, inclusive eu também ajudei suada, nisso. Isso, com o ministro Toffoli lá, aquela janelinha em novembro, de 6 meses, né? Ele Veio a medida provisória de novembro. Exatamente. Então, assim, ali, ano passado, eu tive uma conversa com o ministro Toffoli e ele me falou que a gente deveria ficar preparado, que o Paulo Guedes tinha sinalizado para ele que tão logo fosse aprovada a reforma e para nós da Previdência, Frentas também. Sim. Também, né? Iria reabrir o prazo. Agora, o que eu acho que aconteceu? A gente veio num atropelo. O governo estava conseguindo passar a sua agenda no Congresso Nacional, estava tocando as reformas, estava mais ou menos tranquilo. De repente, começa a crise política, todo dia uma crise política diferente. A questão da Covid, eu acho que está tendo um alcance e um estrago, está fazendo muito maior do que aquele que era imaginado, e o governo não conseguiu retomar a pauta. Eu acho que acabou que a questão de reabertura de prazo passou a ser o menor problema da agenda do governo. Então, assim, mas eu também tenho a confiança de que isso vai reabrir. Eu acho que tão logo a gente tem aí uma serenada de ânimos, esse assunto volta na pauta de novo e é bem provável que ele reabra. Agora, eu também tenho a sensação de que não será nas mesmas condições. Ele vai reabrir sob novas condições. Porque até mudou, a gente até diverge aqui a dentro da diretoria. começar pelo cálculo da média. Exatamente. O cálculo ali já muda também aquele fator divisor. Na minha avaliação, aquilo muda, porque a gente tinha ali 455 para o homem e 390 para a mulher, que era os 30 anos vezes 13 contribuições, os 35 vezes as 13 contribuições. Se agora eu estou caminhando para um regime que está pedindo 40 anos de contribuição para ambos os gêneros, eu acho que vai ser igual. Ele vai subir, ele vai ser igual e vai subir para 520. Isso. A minha lógica, eu acho que vai acontecer isso. Então, significa o quê? Para a mulher, sobe 1/3. Para o homem, vai subir um pouco menos do que isso. Então, significa o quê? O BE cai para a mulher 1/3. Para o homem, cai uns 10%, a 15% mais ou menos. Por quê? Eu estou dividindo por mais, o BE fica no montante menor. Então, eu acho que isso vai acontecer. Talvez ainda vamos ter que tentar batalhar essas regras, né? Tem que tentar ainda discutir essas regras. Pelo menos nessa primeira e próxima onda de migração. Exatamente. Né? Eu acho assim, para mim também, eu acho isso, sucessivamente vão se trabalhar pela reabertura do prazo. Talvez o governo pode estar um pouco temeroso, porque assim,
a gente conviveu com essas 3 ondas migratórias aqui. A primeira, quando não tinha nenhuma ameaça de reforma da Previdência, praticamente ninguém migrou. A segunda foi muito impactada pela PEC 287 do Temer, que ele encaminhou de reforma da Previdência, as pessoas ficaram um pouco assustadas, e aí teve uma migração forte. A segunda também, com a eleição chegando e tudo, aquela questão toda, as pessoas migraram também, né? Migrou bastante gente aí também. Agora, quando passa esse temor, as pessoas ficam um pouco mais cautelosas no sentido de querer migrar. Só que a última reforma, com essa elevação da alíquota da contribuição previdenciária, que inclusive o Supremo está julgando, e eu não estou muito aqui esperançoso que vai cair. Eu acho que não, porque no cenário de crise desse... mas tem um outro cenário político a se considerar, né? Porque a questão da alíquota progressiva, a última reforma da Previdência, com regras muito difíceis, se consolidou. Não há tanta expectativa assim, embora a gente lute bravamente com as ações diretas de inconstitucionalidade do Supremo, mas existe um componente aqui que é a insegurança do cenário econômico. Então, se você vê a insegurança do cenário econômico, as pessoas tendem a posturas um pouco mais, eu diria, de cautela, principalmente aqueles que já estão acumulando, por agora, um longo período, digamos assim, no regime próprio, né? E então, assim, talvez não seja com o mesmo afã, acaso a CMP de reabertura do prazo viesse em dezembro de 2019 ou janeiro de 2020, eu imagino que o número de migrados seria X. Agora é X um pouquinho menos, em razão desse outro componente, né? Mas deixa eu prestigiar também quem está participando, Amarildo. Eu queria te fazer um blocozinho aqui de perguntas. Um colega pediu para comentar a guinada do Conselho que não aplicou o stop loss da renda variável, mesmo quando foi atingido pela queda da Bolsa em março, que você comentou. E como operacionalizam os investimentos em nome próprio, se é via algum fundo? São 2 perguntas. Sim. Bem, essa do stop loss, muito interessante, porque, de fato, a gente levou isso ao Conselho Deliberativo, porque se eu atinjo um nível de volatilidade e tal que ele trava os meus investimentos, e eu tenho que desinvestir de modo a adequar essa minha volatilidade. Então, para isso, para eu readequar, eu teria que o quê? Vender ativo. E vender ativo implicaria realizar prejuízo. E mesmo assim, o mercado estava tão volátil que mesmo ativos que dariam uma rentabilidade razoável, se eu investisse neles, eu iria aumentar a volatilidade ainda mais. Então, a gente levou esse cenário ao Conselho e ele aprovou que a gente não aplicasse o mecanismo do stop loss para a gente não ficar travado, porque senão todo o dinheiro que entrasse aqui, a gente iria colocar em CDI. Colocar em CDI não garante rentabilidade para a gente. E a gente conseguiu adquirir alguns ativos muito interessantes no mercado, com rentabilidades boas e com um nível de segurança razoável, não aplicando o mecanismo. Se a gente tivesse aplicado, já iria obrigar necessariamente a promovermos algum desinvestimento. E desinvestimento num cenário desse de muita volatilidade é realizar prejuízo. A gente deixou isso aí para quem era obrigado a fazer. Por exemplo, fundações que já têm um fluxo de caixa muito equilibrado, no sentido de entrada e saída muito próxima, eles têm que ter liquidez para poder honrar benefício. Eles já tinham que vender. A gente estava numa situação muito confortável de não ter necessidade de caixa para vender. Então, a gente pôde trabalhar não tão amarrado, porque se eu fico ali, se eu aplico o mecanismo do stop loss, primeiro, eu realizava prejuízo e ia também impedir que eu direcionasse recursos para alguns ativos que eram interessantes, mas que carregavam alguma volatilidade que ia extrapolar o limite. Então, o Conselho entendeu o momento, deixou a gente operar e o resultado veio em abril, né? Aquele resultado não é só reflexo da recuperação da Bolsa, é também dos movimentos que a gente fez aqui, dos investimentos que a gente fez para melhorar um pouquinho mais. Então, foi muito em função disso aqui. Mas, assim, isso está no radar, ele é feito para isso, muitas entidades não usam isso, entidades muito grandes não têm o mecanismo de stop loss. Eles vão olhando de acordo com a dinâmica do mercado, eles mudam a estratégia ali, investem, não tem essa preocupação com o nível de risco admitido. Aquilo ali é mais uma segurança para a gente, não é uma obrigação legal, né? Tanto é que FUNCEF, por exemplo, Previ não tem isso. Eles não têm esse mecanismo de stop loss. Ninguém aplica isso, essas entidades grandes. Mas a gente acha que isso é um instrumento importante, ajuda
a gente a direcionar, a balizar e até a alertar o conselho também sobre essas movimentações, porque mensalmente a gente apresenta para ele o resultado e a métrica desses riscos também que a gente está embutido nessas aplicações que a gente faz. Então, é mais um controle dele ali, mas ele tem autonomia para, eventualmente, suprimir. Né? Isso é tranquilo. Eu perdi a segunda pergunta. A outra, e aí nosso tempo está super acabando, acho que vai ter que ser assim, né? Como que a FUNPRESP está operacionalizando os investimentos, Significa em nome próprio ou se através de outro fundo? A gente, de todas as formas, depois que a lei ela obrigava que a gente licitasse. A gente não licitou no começo nossos investimentos, porque não tínhamos recurso para isso. A gente chegou à conclusão que tem custo administrativo você fazer a gestão terceirizada. Então, a gente achou o seguinte, vamos terceirizar quando tiver um volume de recursos que dê para cada veículo, você colocar no mínimo uns 30 milhões de reais. Menos do que isso, você ia perder rentabilidade com os custos administrativos. A gente licitou, a gente tem credenciamento aqui, a gente opera com várias entidades, com várias assets aqui, vários bancos. Hoje é bem diversificado. A gente tem um fundo próprio, que é gestão nossa própria, que congrega grande parte dos recursos, mas uma boa parte está em fundo terceirizado. E assim, eles são monitorados mensalmente e são avaliados, inclusive a gente destitui mandato quando eles não alcançam a rentabilidade. E já destituímos de 2 aqui, inclusive. Então, assim, isso é feito com muito rigor, e se eles não cumprem aquela meta, eles são cortados. E aí, Amarildo, eu queria anunciar para você, mas também para todos que estão participando do evento da Namatra, que nós temos novos membros para a comissão interna da Namatra, que é a nossa comissão especializada em FUNPRESP-JUDE. A portaria da presidência já foi assinada e nós teremos os colegas Alexandre Silva Alves, da Amatra 11, representando a região norte, a colega Audrey Chocair Vaz, da Amatra 10, representando a região centro-oeste, Farley Roberto Rodrigo de Carvalho Ferreira, da Amatra 2, representando a região sudeste, o Igor Marcelino Sanches, da Amatra 21, representando a região nordeste, e a Raquel Albuquerque de Medeiros Melo, da Amatra 4, representando a região sul. Então, a comissão, Amarildo, vai canalizar os debates, será presidida pelo vice-presidente da Namatra, que é o juiz Luiz Antônio Colucci, e eu vou acompanhar na condição de presidente todos os trabalhos da comissão, e nós vamos importunar e chamar você todas as vezes que nós tivermos dúvidas, atuações em conjunto, né? E eu vou passar a última pergunta e pedir também que você possa se despedir dos nossos colegas. Já estou recebendo um sinal vermelho aqui dizendo não tem mais tempo. Então, Amarildo, vou deixar para uma outra oportunidade a última questão. Eu te agradeço imensamente a oportunidade. Acho que foi muito pertinente mesmo você trazer para nós esses esclarecimentos. E deixo aí para você se despedir de todos. Bem, doutora Noemi, obrigado aí por essa oportunidade. Eu acho que é sempre bom conversar com vocês, são pessoas bastante esclarecidas, bastante parceiras, a gente tem vocês com, assim, alta conta aqui, a Namatra sempre foi uma grande parceira da FUNPRESP, e a gente espera cada vez mais estreitar esse laço. Foi muito salutar a comissão ter nos procurado ano passado, a gente fez eventos na sede da Namatra, fizemos eventos aqui, né, juntos, e a gente espera tão logo passar da pandemia que a gente possa voltar a se reunir. Estamos aqui de portas abertas para poder esclarecer tudo que vocês queiram saber a respeito da Fundação. Para nós é um grande prazer a gente estar levando informação e informação qualificada para vocês. Não só de minha parte, mas da diretoria como um todo. Estamos à disposição de vocês aqui para aquilo que precisarem. Muito obrigado. Então, um abraço, Amarildo. Obrigada. Obrigada a todos os colegas que acompanharam. Obrigada aos membros da comissão que assumiram esse novo papel. E nós estamos sempre à disposição. Um abraço, fiquem bem. Ok. Amém. Obrigado.